Se você é estudante de teologia e precisa de ferramentas para otimizar o seu tempo e aprofundar os seus estudos, você precisa ver esse vídeo. E aí pessoal, eu sou Saor Lucena. Eu sou o Cleiton Kenan. Eu sou o Bruno Santana. E hoje nós vamos falar, como você já viu aí pelo título, deste software aqui que tanto nos ajuda lá no seminário e pode ajudar qualquer estudante de teologia de maneira geral, o Logos Bible Software. E antes de seguirmos para o vídeo, se você gosta do conteúdo aqui do canal, se você gosta de vídeos de teologia, de vídeos sobre o Logos, vídeos sobre livros e filmes e tantas coisas que nós temos aqui no canal, como músicas e mais, então se inscreva aí no canal para não perder nenhum vídeo, ative o sininho para receber as notificações, comente aqui o que você tem achado dos vídeos, deixe um like também para a gente ter esse feedback, nos ajude compartilhando com outras pessoas e também nos siga nas redes sociais que estão aqui. E enfim, vamos agora passar ao conteúdo deste vídeo para que você possa entender o quanto esse software é bom. Nós estamos fazendo o seminário e nós temos aprendido mais rápido através do Logos. E a gente quer passar para vocês um pouco das principais ferramentas que nós usamos e como nós usamos e como elas podem ser úteis nas atividades do estudo da teologia. Queria dizer que a cada passada de mouse, em cada ferramenta, em cada recurso, meus olhos brilhavam. Vendo tudo aquilo que estava na minha frente, à minha disposição para o estudo da Bíblia. É impressionante a quantidade de recursos e como alguém que tem habilidade no manusear do aplicativo consegue desenvolver com muita profundidade um estudo bíblico. É aquela coisa, realmente, o Logos ele tem tantos recursos que você consegue se aprofundar melhor no usar da ferramenta e fazer coisas mais incríveis, mas até mesmo quem está começando já consegue usar várias coisas. Nós hoje em dia já estamos um pouco melhores do que estávamos no início, mas ainda temos coisas para aprender, contudo, desde o momento inicial já conseguimos fazer mais do que sem a ferramenta. Isso é algo que vale a pena pontuar. É uma ferramenta muito intuitiva. Você que, por exemplo, está começando, você colocando uma passagem da Bíblia, ele já vai te dar um layout com várias opções de buscas e ali você já consegue por si mesmo procurar e vasculhar várias coisas dessa passagem. E várias ferramentas ali, vários livros. Então vamos deixar de falar tanto da nossa experiência em geral e vamos falar de atividades específicas. Vamos falar, por exemplo, da questão de aprendizagem de línguas. No seminário nós temos que aprender várias línguas. E como o Logos nos ajuda nisso aí? Quando a gente se depara no estudo dessas línguas, a gente precisa saber, por exemplo, pelo menos para avaliações, para trabalhos do seminário, precisamos memorizar algumas palavras na língua original. E no Logos tem a ferramenta da lista de palavras, que, por exemplo, te ajuda a preparar flashcards para verificar as palavras que você precisa memorizar e é muito útil. Além disso, o Logos nos ajuda na pronúncia de tais palavras, que podem nos ajudar, inclusive, nas memorizações e nos aprofundando no conhecimento de tais línguas originais. O legal é que não é a mulherzinha do Google que faz aquela voz lá, uma voz, né, que dá para você ouvir tranquilamente. Sim, verdade. Além disso, na aprendizagem de línguas, um recurso bem legal é o recurso do interlinear, onde a gente verifica, por exemplo, eu quero saber, lá na passagem tem a palavra Deus, eu quero saber qual a palavra na língua original que está sendo utilizada para se referir a Deus. Eu passando o mouse em cima dessa palavra, ela vai me levar à palavra grega ou hebraica disso, por exemplo. Você tem que saber qual é a palavra usada porque ela traz diferentes aspectos do que está querendo dizer a respeito de Deus. Por exemplo, El tem a ver com o Deus poderoso, com Elohim tem a ver com o Deus que é honrado acima de todos os deuses. E uma das principais atividades que dá para se desenvolver através dessa ferramenta é o fato de que quando ela está atrelada a um versículo específico, você tem exatamente aquele sentido que aquela palavra está falando. Ele te mostra as outras opções, mas te diz, olha, ela aqui está com esse sentido. E além disso, além do estudo das línguas, nós preparamos muitos sermões na nossa vida toda, né, como estudantes de teologia para a igreja e também para as avaliações do seminário. E também a questão da exegese, que tanto assusta várias pessoas, porque realmente é algo trabalhoso. Mas enfim, nós precisamos saber fazer bem essas coisas. E eu conheço pessoas que já fizeram exegese e sermões sem o Logos e que quando fizeram depois tiveram um desempenho muito melhor. Antes eu gastava muito tempo com dicionários, eu entrava na biblioteca e colocava uma pilha de dicionário do lado e dando trabalho lá para os bibliotecários.
e ficava cada palavra que eu queria pesquisar ou procurar o sentido, eu ia lá no volume, abria e ficava procurando dentro do dicionário qual era a aplicação para onde eu ia usar, e o Logos faz isso com muito pouco tempo. É só passar do mouse e o sentido está todo lá. Além disso, o Logos ele tem um editor de sermões. Isso. E nesse editor de sermões, você que está começando o seu aprendizado de teologia, está começando a fazer os seus primeiros sermões, você pode já começar a fazer pelas ferramentas que esse editor te dá, e todo o trabalho que você fizer vai estar indexado com o estudo daquela passagem. Você abriu aquela passagem, ele já vai te dar uma opção para os seus sermões, para tudo que você desenvolveu durante o seu processo de aprendizado. E vai que você vai dar uma palestra, que por vezes somos chamados para dar palestras, e você vai falar sobre um tema específico, sobre adoção nessa palestra. E num dos seus sermões, que está lá indexado, você falou sobre isso num dos pontos, você abordou porque era um texto que falava sobre isso. Ele vai também abordar isso porque ele vai estar na sua biblioteca, esse sermão. Então é muito bom, porque a gente recupera na nossa mente algo que a gente já estudou, né? É verdade, mano. Realmente é algo que ajuda bastante em tanto no sermão como para palestras e tudo mais. Além disso, o Logos tem alguns guias que nos conduzem no estudo do sermão, nos conduzem no estudo exegético. O guia exegético, por exemplo, ele traz muitas informações a respeito do texto, das línguas originais, de como manipular essas línguas. O guia de passagem, ele também nos mostra vários comentários bíblicos que podem cooperar com a construção do contexto histórico, do contexto canônico, do contexto literário. Esses guias realmente nos conduzem por cada etapa da exegese ou por cada etapa da formulação do sermão. É verdade, isso é apenas uma pontinha que a gente está falando aqui, porque o nosso objetivo é ser rápido em falar algumas das coisas, dos recursos que o Logos oferece, mas os guias têm muito mais abas, são várias abas em cada guia. Por exemplo, no guia de passagem ainda temos guias falando sobre documentos confessionais, teologias sistemáticas, teologias bíblicas, tudo ligado àquela passagem que você está estudando. E no guia exegético também temos muitas outras coisas interessantes. Além de outros guias que você pode abordar outros aspectos que não esses que a gente está falando aqui. Você percebe que o seu trabalho ele fica muito mais profundo, muito mais rico e com muito menos tempo. Verdade, o próprio guia de sermão também, né? O guia de sermão ele já vai se focar justamente naquilo ali. Eu gosto de pegar um pouco de cada coisa. Na fase de que eu estou mais na exegese do texto, vai para o guia exegético, depois ali o guia de passagens, unificando ali também com as informações do guia de sermão, enfim. Todas as versões na sua tela. E a gente falou até agora de questão de línguas, falamos também da exegese e de pregação, que estão bem relacionados. Mas, por exemplo, no nosso seminário nós aprendemos também sobre filosofia e também sobre a teologia de forma geral. Então temos teologia bíblica, teologia sistemática, estuda também panoramas do Novo e do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo e do Antigo, enfim. E no Logos você tem como estudar cada uma dessas áreas, porque além dos recursos, o Logos oferece uma biblioteca imensa de recursos que você pode adquirir de uma vez através dos pacotes ou em recursos individuais. E você pode estudar todos esses livros ali indexados. Quando você pesquisa, você chega lá, poxa, o que é que eu posso saber sobre isso? Chega lá na barra de pesquisas e você coloca essa palavra e ele vai mostrar para você todos os livros de teologia, de filosofia, de tudo que você tem na biblioteca relacionado a ele, e você vai abrir aqueles livros facilmente com um clique também, espalhá-los no layout que você quiser no seu computador, e ali mesmo você já vai estudar sua matéria de filosofia, de teologia. Na composição de trabalhos eu acho muito legal porque você pode fazer fichamentos rápidos. Sim. Ele já monta para você, inclusive com a referência. Isso é uma economia de tempo gigantesca. Você arrasta, coloca num outro editor e você já tem lá toda a estrutura montada para você fazer um fichamento e fazer estudos futuros ou colocar citações. Exatamente, e isso você unifica com algumas outras ferramentas que são gerais, né, que se encaixam em várias outras matérias que você estuda no seminário, mas que aqui também se encaixam, então vale a pena falar delas, como a ferramenta de notas, que você tem como pegar tudo que você está aprendendo e ir ali anotando, separando em cadernos, fazendo âncoras, ligando, que nada mais são do que palavras-chave, conexões daquela nota com outras que você tem, e unificando todas essas informações de maneira que quando você vai estudar, você não tem que pensar, poxa, eu anotei isso aqui nesse arquivo, nesse caderno, não, tá tudo num canto só ali junto.
Então na sua própria pesquisa já aparece também o que você escreveu. E além disso temos a ferramenta de recortes, que nada mais é do que você pegar uma passagem do livro que você achou interessante, recortar e deixar salvo ali aquele recorte da passagem, aquele texto copiado, e fazendo isso em vários e guardando para depois usar numa monografia, num trabalho, num artigo que você está fazendo. Temos a ferramenta de realce, porque nós sabemos que leituras boas são aquelas que você vai marcando as informações mais relevantes, anotando coisas, e com a ferramenta de realce você já tem lá predefinido vários padrões ali diferentes e criativos de marcações para você pôr no texto. Muito mais do que economia de tempo, parece que nos faz economizar um tempo que a gente gastava e deixava o estudo não tão profundo assim. Isso. E aí a gente consegue economizar um tempo numa área para poder gastar na profundidade daquilo que a gente está preparando. E isso é uma das coisas mais impressionantes que eu vejo, porque aí a gente consegue afundar, escavar e tirar muita coisa de um estudo só. Por falar em escavação, nós temos uma matéria chamada Geografia Bíblica e o Logos tem ferramentas maravilhosas. Uma delas é o Atlas. Eu já dei uma navegada pelo Atlas quando eu estava preparando um sermão e eu queria saber como é que funcionava ali a questão geográfica e a questão principalmente política da região. Vai mostrando como é que aquelas cidades evoluíram, como elas foram mudando de nome, mudando de governo, simplesmente passando lá mapa por mapa. E uma coisa que você falou que realmente é muito importante é ver como o tempo passa, né? E outra ferramenta muito interessante que o Logos tem, qual é? É a linha do tempo. Eu sempre quis, por exemplo, sempre imaginei que no meu gabinete eu pegaria cartolinas e colocaria nas minhas paredes a linha do tempo dos filósofos, dos teólogos, dos acontecimentos gerais, da cultura. Ia ter muito tempo. Ia ter muito tempo gastado ali, mas o Logos me deu isso. Isso é muito bom, por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo, vai fazer uma palestra para a igreja, vai fazer uma palestra no seminário, que a gente também tem matéria de filosofia, como o Saur já disse, da gente ver quando aquele filósofo estava na história e ali também, simultaneamente, um teólogo famoso estava, o que eles falaram ao mesmo tempo, na cultura que eles estavam, eles possivelmente souberam o que um falou, o que o outro registrou, e isso é muito bom, isso é muito bom. Até os acontecimentos bíblicos, né, quando são colocados na linha de tempo, o que estava acontecendo em outros lugares da história, isso é muito bom. E você une todas essas coisas e percebe assim, nossa, eu tenho muitas ferramentas, eu estou economizando tempo, mas ainda é importante saber administrá-lo bem. E uma outra ferramenta que nos ajuda bastante no seminário é a questão do plano de leitura. Porque no Logos você não cria apenas planos de leitura bíblica, você cria planos de leitura de qualquer livro que você tem lá. Então, por exemplo, nós estamos tendo que ler o livro 4 das Institutas nesse semestre. Nós podemos chegar ali e colocar, eu quero ler este livro, eu tenho deste dia até este dia, quantas páginas eu preciso ler? Ele organiza para você, ele separa um plano de leitura para você ir se organizando direitinho e atualizando, inclusive, nesse dia eu não consegui ler, aí ele atualiza agora, menos esse dia, quantas páginas são. Isso aí é tudo muito legal. E além de todas essas informações que você vai utilizando, você precisa agora memorizar isso aí. E uma ferramenta muito útil é a ideia do mapa mental, né? É um tipo de ferramenta mnemônica, ferramenta de memorização que ajuda muitas pessoas a memorizarem. E existe no Logos uma ferramenta chamada Canvas, né, que é uma ferramenta nova agora do Logos 8, que lhe permite preparar vários mapas mentais ali e ajudar a pegar todo esse monte de informações que você adquiriu através de tudo isso aqui que a gente falou, preparar ali um bom mapa mental, memorizar aquilo e, além de tudo, pegar isso e compartilhar com outras pessoas através de tudo que você tem aprendido. O Logos é, inclusive, uma ferramenta boa não somente para o aluno, mas para o professor. Alguns professores dão aula com o Logos e isso ajuda o aluno que também possui o Logos ali a acompanhar, ver tudo de maneira mais clara, não só audivelmente, mas ali visualmente ver o que ele está ensinando de maneira organizada, bonita e completa. Enfim, se nós fôssemos continuar falando aqui, nós ainda teríamos muitas outras ferramentas para citar e muitos outros recursos que valem a pena e nos ajudam no seminário. Mas eu tenho certeza que com tudo isso vocês tiveram uma boa ideia de como o Logos é útil para você aí que estuda teologia e para todo mundo
que quer aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, se você ficou interessado, vá aqui na descrição, porque você encontrará o link para acessar o site e para adquirir o seu Logos, e também o link da playlist com todos os vídeos que nós já fizemos sobre o Logos, para que você entenda melhor como ele funciona de maneira geral. É isso aí, pessoal, e valeu! Uhul!